Boa tarde, meu nome é Luana Marques Ribeiro e hoje eu vou apresentar o relato de caso sobre a primeira trombectomia mecânica em gestante no Brasil. Então, durante a gestação, o risco de ocorrência de AVC aumenta em até 10 vezes quando comparado ao risco em mulheres não gestantes. Um dos tratamentos mais recentes que a gente tem para AVC isquêmico agudo hoje em dia é a trombectomia mecânica, que é um procedimento que a gente usa um catéter para desobstruir um vaso sanguíneo do cérebro de forma mecânica, removendo coágulo com uso de stent ou por sucção. Outra alternativa que é mais utilizada hoje é a trombólise endovenosa, em que a gente dissolve os coágulos com medicação. A segurança desses dois procedimentos durante a gestação ainda não está bem estabelecida. Então, esse estudo tem o objetivo de enriquecer a discussão sobre as evidências do tratamento do AVC isquêmico agudo durante o período gestacional. Então, o AVC em mulheres está relacionado muitas vezes à gravidez, puerpério e uso de anticoncepcionais orais. Isso aumenta em até 6 vezes a incidência do AVC nas mulheres. Já na gravidez, o AVC está mais relacionado a diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, consumo de álcool, pré-eclâmpsia, eclâmpsia e enxaqueca. A incidência do AVC nas gestantes varia conforme o estágio da gravidez. A gente sabe, segundo alguns estudos, que essa taxa é maior durante o período pós-parto, principalmente nas primeiras 6 a 12 semanas após o parto. Já o risco de hemorragia é muito maior durante o terceiro trimestre, portanto, a trombólise venosa tem maiores riscos de sangramento, e daí que nasceu a ideia de fazer a trombectomia mecânica durante a gestação. Então, nosso paciente tem 21 anos, primigesta, 40 semanas e 6 dias de gestação, nega uso de medicações, comorbidades, casos prévios de AVC, trombofilias, episódios de tromboembolismo venoso prévios. Ela chega ao hospital às 11h37 pelo SAMU, em trabalho de parto ativo, com quadro de disartria, hemiparesia e hemiplegia à esquerda e desvio de comissura labial, com início às 6 da manhã do mesmo dia. A exame neurológico, ela apresentava paralisia facial central à direita, hemiparesia esquerda de predomínio braquial e NIH 9. Então, às 11h10 da manhã foi solicitada a TC de crânio, que apresentou sinais de AVC isquêmico, pontuou o score Aspects 9, né? Então, aqui é uma TC de crânio evidenciando a isquemia aguda capsular direita. A admissão da paciente no centro cirúrgico foi feita às 11h40, a punção arterial foi feita 15 minutos depois, pela técnica de Solumbra, e após 20 minutos teve recanalização arterial. Então, essa técnica da angiografia cerebral associada à trombectomia se iniciou pela punção da artéria femoral comum direita, pela técnica de Seldinger, e foi utilizado o contraste não iônico. Foi introduzido, então, o catéter e progredido. Um stent retriever foi posicionado sobre o segmento oclusivo e o stent foi retirado sobre a oclusão proximal com catéter balão e aspiração contínua. Então, basicamente aqui mostra como é a trombectomia mecânica, né? A técnica é basicamente a introdução de um catéter que vai até o ponto de oclusão responsável pelo AVC e na ponta desse catéter tem um stent retriever, e ele adere ao trombo e resgata o trombo, desobstruindo o vaso acometido, né? E após a trombectomia mecânica, pela escala TICE, ela foi avaliada como escala 3, que é a reperfusão completa do vaso, né, após a trombectomia, ou seja, foi um sucesso. Aqui a gente tem a imagem da trombectomia mecânica, né, foi solicitada a angiotensina de crânio às 11h21, e essa angiografia demonstra a oclusão do segmento M1 da artéria cerebral média direita. Ao final do procedimento, já foi observada a regressão quase completa da hemiplegia esquerda, né? E a paciente foi encaminhada para o UCAM, onde ela fez a cesariana de urgência, e teve um nascimento de um recém-nascido masculino que chorou ao nascer, às 2h11 do mesmo dia. Teve acompanhamento imediato, com supervisão do neonato, e apresentava líquido amniótico claro com grumos. Depois ela retornou ao UTI do Hospital Estadual Central e a obstetrícia a considerou apta para realizar a anticoagulação. Então, aqui a gente solicitou a TC de crânio para controle, né, de 24 horas, e a gente evidenciou uma pequena área de isquemia subcortical em artéria cerebral média direita, sem sangramentos, né. A paciente, então, teve uma ótima evolução clínica radiológica após as 24 horas, depois foi iniciado a anticoagulação, e o Doppler venoso de membros inferiores e a ecocardiografia transesofágica estavam normais,
né? Então, ela recebeu alta com NaH2. Então, a exposição à radiação durante a gravidez sempre deve ser minimizada, né? Mas alguns estudos mostram que a exposição fetal à radiação no exame da TC de crânio da mãe é extremamente baixa, então eles presumem que isso não afete o desenvolvimento fetal. Um estudo também concluiu que a dose de radiação recebida pelo feto e pela mãe durante a obtenção da imagem e da trombectomia mecânica é equivalente ou inferior a imagens diagnósticas em situações corriqueiras de emergência, né? Já com a ressonância magnética, a necessidade de usar o contraste, né, o gadolínio, pode ter um risco também ao feto, então o uso deve ser minimizado. Já a angiografia sem contraste pode ser uma opção alternativa para fazer esse diagnóstico. Sobre a intervenção terapêutica, né, da trombectomia, a exposição fetal à radiação durante a trombectomia é baixa e ela pode ainda ser minimizada mais ainda, limitando o número de exposições angiográficas e utilizando a fluoroscopia de baixa dose, fluoroscopia pulsada, colimação compacta, escudo de radiação e usar ampliação com moderação. A segurança da terapia química, né, que é a trombólise sistêmica intravenosa com o uso do plasminogênio tecidual recombinante, que é o RTPA, e da trombectomia mecânica, que a gente já viu, durante a gravidez, ainda não está bem estabelecida, mas um estudo concluiu que esses procedimentos podem ser considerados no tratamento do AVC isquêmico agudo durante a gravidez, exceto nos casos em que tem alto risco de hemorragia ou parto prematuro, né? A molécula do RTPA, que a gente usa na trombólise endovenosa, é muito grande para cruzar a barreira placentária. Então, ela não consegue entrar na circulação fetal, né? Mas, apesar disso, um estudo com 11 pacientes detectou um aborto espontâneo no primeiro trimestre e 2 interrupções médicas no primeiro trimestre. Então, existem seus riscos, sim, da trombólise venosa. Outro estudo que revisou o risco de hemorragia com o uso de trombolíticos durante a gravidez encontrou uma taxa geral de mortalidade materna de 7% e uma mortalidade fetal um pouco maior de 23%. E eles também concluíram que a trombólise endovenosa é problemática nas fases mais avançadas da gestação, principalmente no terceiro trimestre, que as mulheres estão mais propensas a sofrer os eventos tromboembólicos. Por isso, a trombectomia mecânica seria uma boa alternativa nesses casos. Então, concluindo, apesar da maioria desses estudos terem concluído que tanto a terapia trombolítica, né, quanto a trombectomia mecânica podem ser consideradas como propostas terapêuticas nos casos de AVC isquêmico agudo na gravidez, independente do estágio gestacional, ainda se fazem necessários mais estudos sobre o risco-benefício desses dois procedimentos. A trombectomia mecânica ela deve ser considerada uma opção de tratamento viável e eficaz, segundo os estudos, em todas as fases da gestação e puerpério, principalmente no terceiro trimestre, que é quando os riscos de hemorragia são maiores, então a trombólise endovenosa deve ser evitada, né? Já os riscos para o feto podem ser minimizados por meio da otimização do uso da imagem e do planejamento cuidadoso antes da trombectomia, cuidando com a exposição da radiação, né, durante o procedimento, evitando isso. E é importante realizar o diagnóstico e o tratamento precoce dessas gestantes que sofreram a trombose arterial cerebral, a fim de evitar as grandes sequelas à mãe e ao filho e evitar que esse evento possa gerar complicações no parto e complicações no puerpério. Essa foi a bibliografia que a gente utilizou e a gente gostaria de agradecer à equipe da unidade de AVC do Hospital Estadual Central pela competência ao conduzir esse caso. Agradecemos também a oportunidade e a jornada de medicina do UEV, que contribuiu, de certo modo, para a inovação da neurologia intervencionista. E, por último, a gente gostaria de agradecer pela menção honrosa que nos foi concedida. Obrigada pela oportunidade.